O técnico Dorival Júnior não chega na Copa do Mundo de 2026 como técnico da seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu vou te convencer disso. Bem, meus amigos, eu acho que não é segredo pra ninguém que a seleção brasileira ela vem vivendo a pior fase de toda a sua história. E querendo ou não, uma parte dessa fase terrível da seleção brasileira tem culpa do Dorival Júnior, por diversos motivos. Porém, no vídeo de hoje, cara, eu vou querer basicamente me debruçar sobre 3 pontos que eu acho essenciais pra fazer realmente essa análise da continuidade do trabalho do Dorival e o porquê de eu achar que ele não vai chegar na Copa de 2026. Então, sem mais delongas, vamos pro primeiro ponto, que se trata justamente da performance do time. Assim, eu tenho que ser muito justo com o Dorival. Ele assumiu a seleção brasileira num cenário completamente caótico e de terra arrasada, com um trabalho depois de um ano jogado no lixo, no comando do Fernando Diniz, que não apresentou praticamente nada, deixou o Brasil numa situação muito ruim nas eliminatórias, e assim, basicamente com todo o trabalho que o Tite tinha feito, um bom trabalho, né, nos 2 ciclos de Copa do Mundo que ele trabalhou no Brasil, basicamente pegou tudo aquilo ali, rasgou, queimou, jogou no lixo. Então, o Dorival, ele assumiu uma seleção brasileira que não tinha nada. O Diniz, ele não deixou nenhuma herança, e se ele deixou alguma herança, foi uma herança maldita e algo ruim para o Dorival Júnior ele consertar. E os 2 primeiros jogos que ele faz no comando técnico da seleção brasileira são 2 pedreiras, simplesmente as finalistas da Euro 2024. Inglaterra, vice-campeã, e posteriormente a Espanha. E eu tenho que falar a verdade aqui, o Dorival ele fez bons jogos no comando da seleção nesses 2 amistosos, contra a Inglaterra e contra a Espanha, vencendo a Inglaterra, que tudo bem. Tem aquelas questões com o Southgate, que não era muito bem treinada, tudo bem. Porém, contra a Espanha, o melhor futebol da última Eurocopa, o Brasil conseguiu arrancar um 3-3 com muitas polêmicas contra ele. Cara, você tem gols ali da Espanha, que obviamente não seriam validados caso tivesse VAR naquela partida. Mas eu não quero me debruçar muito sobre quão polêmico realmente foi esse Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu. Porém, é fato, o cartão de visitas do Dorival na seleção brasileira foi excelente, não poderia ter sido melhor. Porém, logo depois desses amistosos, a gente tem a Copa América. O Dorival ele tem 45 dias de trabalho, algo que é muito raro nesse âmbito realmente de seleção, onde geralmente você treina com os caras por 2 semanas, depois só no mês que vem você vai ver eles novamente. E aí, depois de 45 dias de treino, a seleção brasileira ela faz uma Copa América patética, horrorosa, pífia, decepcionante, sendo eliminada nas quartas de final, depois de não jogar rigorosamente nada contra Costa Rica, contra Paraguai, contra Colômbia e contra o Uruguai, caindo naturalmente nos pênaltis para a seleção uruguaia. E aí, né, nesse meio já de muita pressão, você tem os amistosos de setembro e agora de outubro. 3 jogos até então, né, porque eu tô gravando esse vídeo aqui antes de Brasil e Peru, em que o Brasil ele apresentou um futebol patético, um futebol muito abaixo do esperado para a seleção brasileira, com uma falta de criatividade visível, com jogadores que em seus clubes desempenham muito, porém na seleção, muito por conta do encaixe que é feito pelo treinador, não consegue desempenhar nada, uma zaga insegura, uma completa indefinição sobre o goleiro titular, o meio campo que não tem a mínima ideia de criação, o meio campo que não consegue arriscar, o meio campo que tá mais ou menos covarde, que tá com medo de jogar bola, e um ataque muito perdido. E basicamente o Brasil ele pontuou nesses 3 jogos, né, pós-Copa América, com base em individualidades. Todos os pontos que o Brasil ele conquistou, né, as vitórias contra o Equador e contra o Chile, vieram a partir de individualidades de seus jogadores, seja do Rodrigo, seja do Savinho, seja do Igor Jesus, do Luiz Henrique e por aí vai. Não teve um pingo de trabalho, não teve um pingo da mão do Dorival nesses pontos do Brasil. E assim, o que só piora é que nas derrotas, cara, aquela derrota patética contra o Paraguai, ficou evidente como não há trabalho. Um Brasil perdido durante os 90 minutos, e um Dorival que não soube socorrer a equipe. Tal qual na Copa América, ele não fez nada de bom nessas eliminatórias. E esse desempenho ele é essencial. Cara, o sarrafo da seleção brasileira é muito no alto. E embora aos trancos e barrancos os resultados, os 3 pontos ou 1 ponto, venham, tá evidente para todo mundo que ninguém tá satisfeito. A pressão do Dorival é gigantesca. Mesmo após uma vitória contra o Chile, parece que a pressão só piorou, porque foi uma vitória que não convenceu ninguém. Uma vitória de virada sofrida contra a pior seleção dessas eliminatórias. Então, cara, essa questão do desempenho, eu acho que é o essencial, é o factível. É algo cristalino que pode custar a cabeça do Dorival no comando técnico da seleção brasileira. Eu acho que os outros 2 pontos que eu ainda vou abordar aqui nesse vídeo são importantes, mas pra mim esse aqui é o central. Se o Brasil ele não desempenhar, não começar a jogar bem e ganhar convencendo o seu torcedor, o Dorival ele não vai chegar na Copa de 26. E eu duvido muito que chegue até a próxima data FIFA.
Porque esse jogo contra o Peru é uma verdadeira final pro Dorival Júnior. Porque se o Brasil ele não ganhar tranquilamente e jogar bem, envolver o Peru, que é a segunda pior seleção dessas eliminatórias, eu acho que o Dorival ele roda ainda em outubro. Então esse próximo jogo realmente tem um caráter de final. E eu acho que a gente vai ter muita coisa depois dele. Porque, falando particularmente, eu imagino que o Brasil vença, mas eu não acho que o Brasil vai convencer, tal qual foi nos últimos jogos. E agora indo pro segundo ponto, cara. É algo que é muito relevante também, não tanto quanto o desempenho, que eu acho que o que vai custar definitivamente a cabeça do Dorival. E não vai ser muito alvo de crítica, porque realmente a gente vê que o Brasil não joga bola. Por esse segundo ponto, ele tem muita influência para o Dorival ele tá ali, para essa herança maldita que o Dorival recebeu, que é justamente a administração da CBF. Cara, hoje, liderando a Confederação Brasileira de Futebol, a gente tem um incompetente, um senhor que não tem o mínimo calibre, o mínimo histórico, a mínima competência para estar no cargo que ele está atualmente. Edinaldo Rodrigues não mostrou competência, não mostrou qualidade, não mostrou formação nenhuma até agora, nos 2 anos e meio que está na frente da seleção brasileira, para comandar essa confederação gigantesca, a maior seleção do mundo. E muito pelo contrário. Eu acho que, cara, o saldo do Edinaldo é extremamente negativo. Assim, inúmeras polêmicas. Você tem a questão dele no STJD, né? Dele talvez ser deposto ou não. Que muito por conta do STJD um tanto quanto suspeito, que tá adiando essa sessão há muito tempo. Cara, o início, né, dessa sessão que poderia derrubar o Edinaldo do comando da CBF começou em 2023. E até hoje a gente não teve essa sessão. E, cara, sem falar das polêmicas no próprio futebol brasileiro, né? A mais recente, a mudança de datas da Copa do Brasil, indo contra o regulamento da própria Copa do Brasil. Sem falar do Ancelotti. Gente, vocês têm noção que o presidente da CBF, ele prometeu, ele jogou uma bomba de fumaça por 1 ano, que Carlo Ancelotti, que está no Real Madrid, iria vir pra essa bagunça que é a CBF. E pior, colocou o Diniz pra ser meio com voto cult, para receber apoio, porque era futebol bonito, futebol diferenciado. E aí o Diniz ele ficou por 1 ano e deu essa herança maldita que muito contribuiu para a situação de merda e de pressão que o Dorival está inserido agora. O Dorival ele tem sua culpa. Porém ele tem uma culpa muito maior, esse sujeito que comanda a CBF. E assim, eu não tenho dúvida nenhuma que para tirar a pressão das costas dele, o primeiro que vai rodar vai ser o técnico. Porque é assim que acontece no futebol brasileiro. A pressão chega no dirigente, ele olha pro técnico, tchau. Ele vai tirar o técnico porque assim a pressão sai das costas dele. Ele joga toda a culpa no técnico, e aí o técnico, quando ele vai embora, ele traz mais um e tenta novamente. É assim que o futebol brasileiro ele é tocado. E a seleção brasileira, naturalmente, seria mais um exemplo disso. E algo que só reforça esse ponto na minha visão é justamente o terceiro ponto e aquilo que está estampado na thumb desse vídeo, que são as sombras que atormentam Dorival Júnior atualmente no comando da seleção brasileira. Pra mim, tem 2 principais. Claro, a gente pode achar, talvez, uma outra opção, tipo aqui no futebol brasileiro, com o Roger Machado, e continuar com essa ideia de que, o técnico da seleção brasileira tem que ser brasileiro, porque o Brasil ganhou 5 Copas com técnicos brasileiros. E tem muito burro que defende isso e ignora o cenário do futebol atual, em que, taticamente, a gente está anos-luz atrás dos técnicos europeus, dos técnicos argentinos, dos técnicos africanos, e por aí vai. Então, pra mim não tem segredo. Caso o Dorival rode, e eu acho que vai acabar rodando, né? Afinal eu tô fazendo esse vídeo. Pra mim, o próximo técnico da seleção brasileira será um europeu. E aí surgem 2 opções, justamente as que estão na thumb do vídeo. Eu vou falar primeiro aqui, porque é a melhor opção, porém eu também acho que é a mais inalcançável. É aquele sonho muito distante e seria uma maravilha. Seria uma bênção se esse cara assumisse a seleção brasileira, que é o Pep Guardiola. Eu sei que vai ter muita gente agora nos comentários me chamando de burro. Como que o cara vem me pedir o Guardiola na seleção brasileira? É óbvio que ele não vai vir. Eu tenho total noção disso. Porém, eu vou aqui apenas trazer fatos. O Guardiola, ele já apresentou muito carinho pela seleção brasileira durante toda a carreira dele. E assim, vamos olhar para um cenário de carreira do Guardiola realmente? Cara, o Guardiola já tá mais pro fim de carreira, já talvez esteja um pouquinho estressado do City, tanto que muito provavelmente ele vai sair do clube inglês ao final dessa temporada, 1 ano antes da Copa do Mundo, é bom guardar isso. E cara, talvez o Guardiola esteja tentando se provar de vez para aposentar, indo para uma seleção, ganhando uma Copa do Mundo e tendo um trabalho que é um pouco mais brando. Você ser técnico de seleção é um pouquinho mais tranquilo. Você não tem aquela demanda do dia a dia, que é muito desgastante, que esgota muito do próprio Guardiola, tanto que ele sai de clubes por conta disso. E assim,
cara, a possível seleção que o Guardiola ele iria assumir seria da Espanha. Porém, por muitas questões políticas realmente, né, porque ele é da Catalunha, você tem todo o atrito da Catalunha com o governo espanhol e por aí vai, o Guardiola não assumirá a seleção da Espanha. Isso é um fato que já é muito falado, por exemplo, na Europa há muitos e muitos anos. Então, sobra a seleção brasileira. Uma seleção que está numa crise de técnico, uma seleção que precisa talvez desse choque de realidade, e uma seleção que precisa de um cara que vai ter culhão. De um cara que não vai baixar a cabeça pro Ginaldo e basicamente tomar toda a porrada sozinho. De um cara que não vai convocar jogador porque convém e vai convocar para testar realmente porque vai dar resultado no time. Não vai convocar um medalhão que é reserva em seu clube para atuar na seleção brasileira em outra posição e que é basicamente menos um em campo. Então eu acho que a vinda do Guardiola, ela é sim provável. Uma porcentagem poderia ser 10%. Porque, cara, é muito improvável o Guardiola ele aceitar vir pra esse olho de furacão que é a CBF e é o futebol brasileiro atualmente. Porém, a chance existe. Ele já falou que gostaria de treinar a seleção brasileira. Então vai que. Porém, agora eu tenho que falar da segunda opção que pra mim é a mais viável e que pra mim é o que vai acontecer. Jorge Jesus. E novamente, eu sei que eu vou ser muito xingado por falar esse nome, por aí vai. Página virada. Jorge Jesus é um técnico que já deu entrevistas nesse ano de 2024, há menos de um mês, falando que adoraria treinar a seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo, que encantou ele pra ele realmente gostar e treinar futebol. Então ele meio que já cavou aquela vaguinha. E é um nome que já tem um apreço muito grande na maior torcida em número do Brasil, que é a torcida do Flamengo. Então isso daí já seria, por exemplo, um incentivo a mais para ele vir. Teria menos repúdio à vinda do Jorge Jesus. Então, cara, é um técnico que, novamente, tem aquelas características que o Guardiola teria de ter culhão, de não abaixar a cabeça para Reginaldo Rodrigues, de convocar o jogador porque ele vai render em campo e por aí vai. Eu acho que os dois técnicos, por serem europeus, eles não vão sentir essa pressão e vão basicamente abaixar a cabeça e aceitar o que vem de cima deles. O que é muito difícil imaginar um técnico brasileiro fazer, justamente porque, cara, tem todo esse prestígio da seleção, é um sonho para todo técnico e por aí vai. Então os caras, eles vão basicamente fazer de tudo para continuar ali. Pro europeu não, cara. Se o europeu ele chegar na seleção brasileira e for demitido, foda-se, vida que segue, ele vai pra Europa e vai treinar um novo time. Pro técnico brasileiro ele vai ser basicamente linchado e ele sabe que pelo atraso técnico dele, ele só vai conseguir trabalhar no Brasil. E se ele é linchado na seleção brasileira, basicamente acabou a carreira dele. E assim, eu acho que é um técnico com futebol muito interessante, ele tem um apreço de outros jogadores aqui da seleção, como é, por exemplo, o Neymar, que é atualmente treinado por ele no Al Hilal. Então, eu acho que seria um nome muito interessante, eu acho que é um nome viável e eu acho que é o mais possível de acontecer. Se o Dorival ele for demitido, eu acho que o próximo técnico da seleção brasileira seria Jorge Jesus. É um pouquinho de viagem, porque afinal o Dorival, cara, ele ainda tá empregado e tudo mais. Porém, traçando todo esse cenário que eu tracei durante todo esse vídeo, eu acho que se seguir esse passo a passo, o mais correto realmente é a gente chegar com o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Eu acho que é um técnico competente que teria total capacidade de fazer essa seleção jogar. Porque colocaria o jogador no seu lugar, convocaria o jogador que merece estar ali e não tá ali por amizade de empresário. Não iria abaixar a cabeça para senhor Reginaldo Rodrigues, que não tem cacife para estar na posição onde ele está atualmente. Então, eu acho que essa aqui seria a melhor opção. Eu já teria tentado um treinador europeu antes do Dorival, porque é evidente que a gente está atrasado. E, cara, o Dorival Júnior sendo, por exemplo, um dos destaques recentes no futebol brasileiro, esse cara ser engolido, não conseguir fazer nada na seleção brasileira, é a prova de que a gente está completamente atrasado. É a prova que a gente tem que mudar. E a melhor forma de você fazer essa mudança é contratar um técnico europeu. Porque jogadores a gente tem, material bruto a gente tem. Porém a gente não tem quem vai montar toda essa engrenagem. Quem vai pegar esse material e vai fazer um bom trabalho. Isso aí falta. Falta um técnico. E esse técnico ele tem que ser europeu. E nesse contexto, eu acho que o mais viável para a seleção brasileira no contexto atual seria o Jorge Jesus. Um técnico que tem carinho pela seleção brasileira, porém ainda tem esse culhão, não vai abaixar a cabeça para um presidente incompetente. Vai fazer o que ele quer e vai fazer o melhor pro trabalho. Então, eu acho que se o Dorival cair, e eu ainda acho que vai cair, tanto que eu fiz esse vídeo para tentar te convencer e abrir a mente, né, realmente, o próximo técnico da seleção brasileira seria o Jorge Jesus. E pra mim, não seria nenhum absurdo. Então, mas é isso. Realmente, a seleção brasileira tá em crise. Eu acho que muito disso passa pelo Dorival. É tudo culpa dele? Não. Tanto que eu desenvolvi tudo isso ao longo desse vídeo, colocando muito mais culpa na administração do que no técnico. Porém, ele faz parte desse problema. E com ele rodando, eu acho que um europeu chegando aqui botando ordem na casa conseguiria administrar e passar por cima dessa administração porca da CBF e fazer um bom trabalho. E liderar o Brasil para chegar na Copa de 26, bem. Liderar o Brasil para chegar forte e talvez conquistar o Hexa na Copa que vai ser na América do Norte. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante.
Não, mas é isso. Até o vídeo de amanhã.